sou a Cíntia, do Livros e Montanhas, e eu vim aqui fazer um videozinho porque eu tava fazendo uma resenha, eu fiz uma resenha do livro A Ilha do Tesouro, do Robert Stevenson, e fui procurar na internet algumas outras resenhas e vídeo resenhas para postar no blog junto, porque eu gosto de que as pessoas tenham outras opiniões também do mesmo livro que eu li. E achei, de vídeo resenha só achei uma, que foi a do Luiz, do Ler ou Não Ler, e interessante que eu gostei bastante da resenha dele. E ele colocou uma coisa interessante, que é o seguinte: ele falou que, como ele leu a obra original, ele encontrou muitas palavras que ele não tinha a mínima ideia do que significava, certo? E ele colocou lá até um exemplo de uma frase que é a seguinte: e com esse exórdio, sentou-se um barrilete de brand, começando a encher o cachimbo. Muito bem. Confesso que nem eu sabia o que era exórdio, tive que procurar no dicionário. Mas exórdio é um preâmbulo, uma introdução a um discurso. Então, com esse preâmbulo, né, com essa introdução em discurso, ele sentou-se em um barrilete. Barrilete já dá para deduzir mais ou menos o que seja. Brand é uma bebida, né, que se bebia na época lá dos piratas, mas brand é uma bebida, então supõe-se que esse brand era guardado em barris dentro do navio. Barriletes traz à mente uma coisa pequena, né, então eu acredito que seja um barril pequeno. Então, com esse discurso, ele sentou-se um barril pequeno de brand e começou a encher o cachimbo. Essa é o significado. Mas isso me fez lembrar que realmente tem livros que são complicados para quem não tem um vocabulário extenso, né? E eu me lembrei de uma história da época que eu estava no colégio. Eu estava lá pela quinta, sexta série e eu tinha que ler um livro, Clube do Livro, fazer um resumo do livro. Muito bem. Qual o livro que a infeliz aqui vai escolher? O Alienista, de Machado de Assis. Imagine, só eu mesmo. Aí eu comecei a ler o livro e lá pela quarta página eu falei assim: meu Deus, não tô entendendo nada desse livro. Tem um monte de palavras que eu não sei, tenho a mínima ideia do que significa, né? Aquele meu vocabulário imenso que eu tinha na quinta série. Aí eu pensei assim: não, vou começar o livro de novo e vou anotar as palavras que eu não entendi, que eu não conheço, né? Perfeito. Comecei a ler o livro, só que antes de terminar o primeiro capítulo, antes de terminar das primeiras páginas, já tinha páginas e páginas de palavras que eu não sabia o que significava. E eu parei e pensei assim: caraca, não vai dar. Se eu ficar anotando aqui, eu vou escrever outro livro só com as palavras que eu não sei o significado. Então eu falei assim: não, já sei, eu vou ler o livro todo e depois eu leio de novo até eu conseguir entender alguma coisa, certo? E aí nisso eu tive que ler umas 3 vezes, ainda bem que o livro é fininho, li umas 3 vezes o Alienista e consegui entender meio por cima e consegui fazer a tal do resumo para a prova para redação de português. Mas depois, com o tempo, claro, meu vocabulário aumentou e eu consegui entender melhor. E realmente a história é muito legal do alienista, que é um médico que ele é psiquiatra, ele funda um hospital psiquiátrico, se eu não me engano chamava a Casa Verde, alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu li o livro. E aí ele começa a internar as pessoas da cidade de acordo com o que elas fazem. Por exemplo, o cara fica lá, toda manhã ele sai e fica admirando o jardim. Aí o médico ia lá: esse cara é louco, internava o cara. Então tudo que ele achava assim um pouco exótico, um pouco diferente do normal, da rotina, ele achava que o cara era maluco e internava o cara no hospício. Até que, spoiler, até que ele acabou internando praticamente a cidade inteira. Aí ele parou pra pensar: poxa, eu internei a cidade inteira, será que todo mundo é maluco, menos eu? Ou será que é o contrário, eu que sou o louco e eles são os normais? Aí ele acaba que ele liberta todo mundo do hospício e ele mesmo se interna para fazer um tratamento psiquiátrico, porque ele acha que ele é maluco, né? Então, mas é uma história bem interessante, só que na época foi complicado de eu conseguir entender. Então eu queria deixar aqui para vocês, para vocês postarem nos comentários ou então fazerem um vídeo resposta, falando qual foi o livro mais difícil que vocês leram, que vocês acharam mais palavras complicadas, e dê um exemplo de uma frase, de uma palavra que vocês não conheciam, que foi complicado para vocês entenderem a história, tá? Fala aí pra gente.
e manda aí. Um grande abraço.